Perfeito. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos aí ao nosso webinar de hoje, sexta-feira. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o melhor horário para negociar opções binárias. Tá? Essa é uma das perguntas mais feitas, acredito, para os gestores de conta VIP. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o melhor horário para negociações, tá? É, Pessoal, de qualquer forma, vou também aproveitar para falar para vocês durante o webinar. Vocês vão receber algumas enquetes ali no chat, tá? Para avaliar o conteúdo do webinar e também para avaliar a apresentadora, que no caso sou eu. Então, fiquem à vontade aí para vocês estarem avaliando, enfim. Eu vou compartilhar agora com vocês a minha tela. Me dá um momentinho. Perfeito. Estão vendo minha tela, pessoal? Antes da gente ir para o nosso webinar em si, eu peço a gentileza de vocês lerem aqui o aviso legal, gente. Como você sabe, nós estamos falando de um investimento que envolve certo risco, então é importante que vocês estejam cientes desse risco, tá certo? Então, vou dar um minutinho aí para vocês lerem. E, como de costume, pessoal, no final, vocês podem ir fazendo perguntas aqui no chat, tá? Fiquem à vontade para estarem fazendo perguntas. No final do webinar, eu estarei respondendo essas perguntas, ok? Então, fiquem à vontade. Bom, vamos para o nosso conteúdo. Pessoal, quem já assiste os webinários já sabe que a gente já fez diversos webinários, tá? E anteriormente a gente já discutiu a estratégia de tendência tripla, suporte e resistência, as retrações de Fibonacci, ok? E o que está por vir, ok? Então, a gente vai ver ainda como os indicadores funcionam, as extensões de Fibonacci, padrões de vela 1 e 2, e vamos ver também estratégia de ATR duplo. Aí vocês me perguntam, Isabela, onde que eu posso ver esses webinários anteriores, tá? Esses que já foram realizados, eu não pude participar no dia, onde que eu tenho acesso? Basta vocês entrarem no YouTube e digitar IK Option Português. Lá nós temos o nosso canal oficial e vocês podem ver todos os webinários anteriores, enfim, que foram apresentados. Então, tem bastante conteúdo interessante, pessoal. Deem uma olhada lá no canal, que está maravilhoso. Também aproveitem e se inscrevam, que sempre que tiver uma atualização, sempre que for postado algum vídeo novo, enfim, vocês recebem um alerta. Então, fiquem à vontade também para estar utilizando lá o canal do YouTube. Bom, vamos lá para o nosso conteúdo, pessoal. Primeiro, eu quero saber de vocês, qual é o horário que vocês mais gostam de negociar? Me contem um pouquinho aí do horário que vocês mais gostam de negociar. Vocês preferem negociar, por exemplo, mais em horário comercial, mais à noite, de madrugada? Eu achava que a maioria do pessoal, especialmente, né, no Brasil, enfim, negociava mais durante o horário comercial, mas para minha surpresa, tem muita gente que está negociando de madrugada. Então, é interessante, né? Tem alguns pares que de madrugada vão estar mais voláteis ou menos voláteis, e é isso que a gente vai entender hoje, tá? Quais são os pares, por exemplo, se você negocia de madrugada, quais os pares que são mais interessantes para você? Então, vamos lá. Olha só, pessoal, o que a gente está vendo aqui é a abertura de mercado, tá? A gente está vendo início da sessão de trading e o final da sessão de trading, tá certo? Aqui é o mercado de inverno, tá? Horário de inverno. Por favor, observem que a gente está falando em GMT zero, tá? O que vocês estão vendo aqui é GMT zero. Então, para a gente converter para o horário do Brasil, tem que diminuir 3, tá certo? Então, ao invés de 8 às 17, a gente vai ver das 5 da manhã, ok? Durante o horário de inverno, tá? 5 da manhã até as 14, que é o horário do Brasil. Então, lembrem-se que aqui a gente está falando GMT zero, né? Que é um tempo neutro, digamos. Então, GMT do Brasil é -3, tem que diminuir 3, tá certo?
E agora vamos observar um pouquinho, tá? O que que a gente vai ver aqui, tá? Por que que, por exemplo, durante o horário da manhã, nós temos o euro, o GBP, o USD um pouco mais volátil? Porque, obviamente, como a gente pode ver, é a abertura de mercado deles, tá? A gente vai ver a abertura de mercado. Então, olha só, exatamente nesse período, tá? Nesse período, nós temos 5 bolsas, né, abertas, tá? Então, provavelmente esses pares aqui estarão bem mais voláteis, ok? Então, a gente tem aqui Nova Zelândia, Austrália, Japão, Hong Kong, enfim, e assim por diante, tá? E aí a gente pode ver por exemplo, HKD com euro, com dólar, enfim, pode estar um pouquinho mais volátil. Porém, né, essa questão dos time frames, né, quem for negociar, quem negocia, por exemplo, euro-USD, o horário da manhã é um horário que mais tem volatilidade, ou seja, que mais o mercado vai estar movimentando, tá? E, obviamente, pessoal, se vocês acompanham o calendário econômico, vocês vão ver que a maioria das notícias, por exemplo, para o GBP, elas começam 5 da manhã, tá? Horário de Brasil. 5 da manhã começa o GBP a ficar mais volátil. 6 da manhã, o euro começa a ficar um pouco mais volátil. Nova York, mais ou menos 9 da manhã, horário do Brasil, tá? Então, vocês podem estar acompanhando nesse sentido. E as notícias que geram mais volatilidade, tá? Por exemplo, para o JPY, geralmente 21 horas, tá? 9 da noite, horário do Brasil, JPY está com mais volatilidade. AUD e assim por diante, tá bom? Vamos lá, o André está falando que está dando eco no fone, pessoal. Vocês estão ouvindo eco? Como que tá o som aí? Tudo certinho? Certinho aí o som, pessoal? Ah, ó. Então, pode. Pessoal, se alguém está tendo problema com áudio ou vídeo, atualiza a página, tá? Especialmente, e de preferência, utiliza Google Chrome, que geralmente é melhor, tá? O navegador é melhor. Bom, vamos ver agora o mercado de verão, tá? Horário de verão agora, pessoal. Lembrem-se, GMT 0 para converter para o GMT do Brasil diminui 3, ok? Então, novamente, a gente tem vários mercados, por exemplo, o mercado asiático, europeu e americano, todos eles praticamente estão abertos simultaneamente em algum momento, tá? Então, durante esse período, que seria, digamos, o horário comercial, geralmente, né, sempre, se a gente considerar o horário de Londres, é o horário comercial de Londres, tá? É o momento que mais tem volatilidade, porque o mercado de Londres ele consegue pegar praticamente todos os fusos horários, tá? Por mais que seja uma horinha, 2 horinhas, vai englobar, né, todos os fusos horários. Então, por isso que é sempre em GMT 0, tá bom? Aqui são os horários de verão. Então, só arrastar aqui 3 para frente, que fica o horário do Brasil. Então, seria 4 às 13, tá bom? Vocês, pessoal, onde que vocês costumam consultar as notícias? No próprio aplicativo da IQ, vocês podem consultar, tá, as notícias, o horário que vai sair notícia de alto impacto no próprio aplicativo da IQ, tá? Então, é só lá em Market News, né, as notícias de mercado, e verificar a notícia, enfim, o horário que ela vai acontecer e assim por diante, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês. Olha só, aqui, pessoal, eu estou mostrando para vocês aqui agora em horário do Brasil, tá? Os mercados, eles tendem a ser menos voláteis, tá? Durante que horário? 3 da tarde até as 9 da noite, tá certo? Horário de Brasília. Então, olha só, a gente pode ver aqui que durante, né, o dia, enfim,
chegou 3 da tarde, olha só, pessoal, como dá essa, fica flat, né? Fica reto o mercado. Então, a gente tem aqui novamente no outro dia, tá? Então, entre as 13 e as 9 da noite, quem não gosta de negociar com volatilidade, esse horário é o mais indicado, tá? Mas a ideia, né, de você fazer trading é justamente aproveitar a volatilidade ao seu favor. Então, por isso que a gente pode consultar notícias, enfim, e operar dentro desse time frame, tá? Olha só, flat aqui, né? Reto de novo o mercado. Então, quem não é muito de operar notícia, enfim, tem esse horário ali que é um horário mais calmo de mercado, tá? Vamos lá. Eu coloquei, pessoal, esse slide aqui para vocês consultarem esse site, tá? Finviz, ok? Quem quiser tirar um print ali da tela, enfim, aproveita. Mas, basicamente, o que esse site vai nos mostrar? Ele vai nos mostrar, né? Pode ser ou semanalmente, ou diariamente, ou mensalmente, anualmente, enfim, a performance do dólar, por exemplo, entre outras, né, com as outras moedas. Então, por exemplo, se você todo dia faz negociação, você pode consultar sempre diariamente como que está, né, o comportamento do dólar americano com as outras moedas. Então, só de bater o olho aqui, gente, eu posso ver que nesse momento a tendência do dólar está mais volátil, né, com o euro ou com o dólar australiano, né, que é o que está mais reagindo. Por exemplo, o dólar australiano está valorizando em relação ao dólar americano, né, nesse exemplo, e o euro está depreciando em relação ao dólar americano. Tá? Então, eu já posso ver, eu bato o olho e eu vejo que os pares mais voláteis são o USD-euro, né, euro-USD e a UD-USD. E quais os menos voláteis, né? Seria o USD-CAD e o USD-GBP. Então, aproveitem, deem uma olhadinha, né? Especialmente se vocês negociam diariamente, para ver qual seria, né, o par, né, que estaria um pouco mais volátil em relação ao dólar americano, por exemplo. Então, finvis.com, tá certo, pessoal? Deem uma olhadinha quando vocês puderem. Bom, então, até então, né, gente, a gente já entendeu os horários de abertura e fechamento de mercado, quando que o mercado vai estar mais volátil ou menos volátil, e como que a gente pode combinar essas informações com os indicadores, né, para maximizar, obviamente, a nossa perspectiva de ter uma sessão de negociação de sucesso. Pessoal, sempre tenham em consideração, tá? Às vezes, por exemplo, eu tenho clientes que me dizem: Nossa, Isabela, mas você me passou uma estratégia, ela funcionou durante um tempo e depois por exemplo, uma semana não funcionou mais. Então, não é interessante você só ter uma estratégia para negociar, pessoal. Você tem que entender qual é o horário que você está negociando, porque, obviamente, se você sentar lá na frente do computador às 8 da manhã e sair às 9 da noite, é quase impossível que a mesma estratégia ela vá funcionar em período de alta volatilidade e de baixa volatilidade, né? Então, tem que ter uma estratégia nesse sentido para a gente negociar quando o mercado está mais volátil, levando em consideração, né, abertura, fechamento de mercado e notícias envolvendo aquele determinado mercado, e também momentos de baixa volatilidade. Você não vai negociar da mesma forma no mercado volátil e não volátil com a mesma estratégia. Isso é óbvio, né, gente, que não vai dar certo. Então, tenham em consideração isso, né, os horários que vocês estão negociando. Mas vamos lá. Eu vou passar para vocês uma estratégia. Quem já participou dos webinários anteriores já viu, né, essa estratégia. Então, eu vou passar bem rapidinho, pessoal, a configuração dela, explicar, né, por cima. E quem quiser se aprofundar mais, vá lá no YouTube, IK Option Português, que essa estratégia eu já passei ela bem detalhadamente num webinar anterior, tá? Então, vamos ver qual é a nossa configuração. A gente vai escolher a expiração para 2 minutos, tá? Período de vela
15 segundos. Nosso primeiro indicador vai ser o ATR Trailing Stop padrão. Nosso segundo indicador, o CAMA, tá? Média móvel CAMA, também padrão. Nosso terceiro indicador, Q-Stick, que é o único que a gente vai trocar o período, né? Ele não vai ser padrão, a gente vai pôr 7 períodos, tá certo? Entenderam, pessoal? Tira aí um print e aí a gente já vou mostrar para vocês como que vai ficar esse desenho no gráfico e o que a gente tem que também estar acompanhando nesse gráfico, tá? Bom, primeiramente, esse vai ser o desenho desses 3 indicadores, tá? E o que a gente vai ver aqui? Esse é o CAMA, em roxo aqui a gente tem o CAMA, média móvel, ok? Esse aqui que muda de vermelho para verde e assim por diante é o ATR Trailing Stop, ok? E nós temos o Q-Stick aqui, período 7. Esse aqui é o mais fácil de interpretar, não tem muito segredo, tá? Então, o que a gente vai observar, pessoal? Obviamente, aqui a gente não precisa nem de indicador para ver que está numa tendência de baixa, tá? Quais são os sinais que a gente vai buscar nesse gráfico? Primeiro, o preço, tá? As velas estão abaixo do CAMA, tá certo? Então, temos os preços aqui abaixo do CAMA. Segunda indicação, de cima, quando o preço está em cima do ATR, ele cruza de cima para baixo. Olha só esse rompimento aqui, ó, tá? Tem esse exemplo aqui, rompimento também. Quando ele cruza de cima para baixo o ATR, a vela fecha rompida esse ATR, na próxima vela a gente entraria vendido, tá certo? E, obviamente, se a gente está nesse período, né, o Q-Stick está verde, ele se torna vermelho também, né? Então, esse é mais um sinal, tá certo, pessoal? Então, o que a gente vai ver? Preço abaixo do CAMA, rompimento do preço no ATR no sentido, né, para baixo, fechamento da vela, a vela fechou rompida aqui e o meu Q-Stick mudou de verde para vermelho, temos o nosso sinal de entrar vendido, tá bom? Se tivesse tudo ao contrário, seria, né, uma entrada de compra. Então, nesse exemplo aqui, a gente está vendo um sinal de venda, ok? Então, não tem segredo, tá, pessoal? Bem fácil de acompanhar. E olha só, a gente está vendo aqui velas de 15 segundos, tá? Depois eu vou para a plataforma para mostrar para vocês, enfim, para a gente colocar alguns indicadores, enfim. Quem acompanhou os webinários passados, a gente aprendeu também sobre o Fibonacci, suporte e resistência. Então, quem buscar lá no YouTube vai achar bastante conteúdo, mas de qualquer forma, hoje eu vou relembrar vocês de alguma coisinha, tá bom? Bom, vamos lá ao vivo agora para minha plataforma, que eu vou mostrar para vocês, né? Vamos procurar aí algum mercado que esteja interessante, tá? Que esteja interessante. Vou aplicar, tá, pessoal? Quem não sabe, acredito que todo mundo saiba, mas se vocês vierem aqui, por exemplo, digitar ATR, já vai aparecer, tá? O meu já está aplicado, eu só ocultei os indicadores, o qual agora eu vou clicar aqui para mostrar, ok? Então, pronto. Tenho aqui os meus indicadores, velinhas de 15 segundos. Olha, né, aqui teria sido um ponto interessante, né? Teve aqui um rompimento. Agora a gente está com velinhas de 15 segundos, mas não está me mostrando nada muito, nenhum sinal. Por enquanto, não estou com nenhum sinal aqui. Então, neste momento, né, não é um horário ideal. É um horário agora que o USD está volátil, tá, gente? Horário. Vamos procurar aqui um outro par. Vamos para o Euro USD, vamos por aqui 15 segundinhos. Olha só que tá bonito. Agora a gente teria que esperar, não é?
dar o sinal. Que ainda a gente não tem nenhum sinal aqui. Nesse momento não está interessante, né? Claro que, né, gente, eu não vou ficar aqui com vocês 1 hora para analisar, né, o gráfico, enfim. Então, acredito que vocês já tenham pego o sinal, tá? Ó, Romilson, sim, expiração de 2 minutos, tá? Tem que vir aqui 2 minutos de expiração, velhinhas de 15 segundos, ok? São detalhezinhos, enfim, que vocês podem estar acompanhando, tá? Vamos ver então, pessoal, quem teve aí no último webinar que a gente fez a linha Fibonacci, as linhas Fibonacci? Aqui é uma possibilidade também, tá? Ó, Hamilton, serve tanto para digital como para binárias, tá? Não tem problema. O segredo é só a gente ver, né, qual horário que está mais volátil. Serve para OTC, o Rafael está perguntando, serve para OTC sim, tá? Mas olha, gente, vamos ver aqui Euro USD. Claro que eu estou com velas de um dia. Geralmente, pessoal, eu faço negociação mais a longo prazo, tá? Então, para eu ter, né, fazer uma entrada, eu levo tempo para analisar. Eu sou uma pessoa mais, eu tenho um perfil mais conservador, tá? Mas em prol aqui do webinar, olha só, gente. Vamos ver se cruza, se a gente consegue pegar aqui esse cruzamento. Ó, Gilberto. O Gilberto falou que não viu do Fibonacci. Logo, logo vai estar postado no YouTube. Aí, que option português. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Tá. 2 minutinhos. Leva tempo, né, pessoal? Até a gente ver o sinal em si, vai levar um tempinho. Deixa eu ver se tem alguma notícia de mercado. Olha, ó, aqui vocês podem ver o calendário econômico, tá, gente? No qual não está atualizando nesse momento. Não está atualizando. Tem aqui notícias também que vocês podem estar lendo, né? Tem aqui o calendário de ganhos para quem gosta mais de negociar ação. Olha só, o não, é o Fábio. Tem um horário melhor para usar essa estratégia? Olha, Fábio, é melhor usar em momentos de alta volatilidade, tá? De alta volatilidade. Então, vai depender do horário que você faz as suas negociações, né? Se você negocia de madrugada, vai ser provavelmente com os pares com JPY, AUD, NZD, que aí vão estar mais voláteis, né? Por exemplo, a partir das 9 da noite até umas 3 da manhã, esses pares vão estar mais voláteis, tá? Se você negocia, por exemplo, 5 da manhã, 4, 5 da manhã, os pares com GBP vão estar mais voláteis, tá? Se você vai negociar das 9 até umas 2 da tarde, mais ou menos, o USD, os pares com o USD estarão mais voláteis, tá? Então, essa é uma estratégia que a gente está buscando cruzamentos, né? É uma estratégia simples, enfim, que a gente está buscando cruzamentos. Então, obviamente, é melhor que a gente utilize ela para um mercado mais volátil, tá? Ó, o Douglas fez a perguntinha aqui: qual o período da média móvel? A gente tem, se vocês quiserem, pessoal, vocês podem até salvar como template, tá? O ATR e o CAMA é default, tá? É padrão, então não precisa mudar nada. É só buscar ATR, trailing stop, CAMA, aplicar exatamente como está. O Q-stick é o único que a gente vai colocar, mudar de 10, né? O padrão dele é 10, a gente vai apagar e colocar 7, ok? Então, aqui. E o que vocês podem fazer, tá? Por exemplo, eu tenho aqui aplicado os meus indicadores e vocês têm a opção de salvar como um template, tá, pessoal? Então, vem aqui, por exemplo, eu já tenho salvo aqui, ó. Se vocês aplicarem, apliquei os 3 indicadores, eu quero salvar eles, vocês vêm aqui nos indicadores novamente e salvar indicador como, né, indicadores com template. E aí ele vai ficar salvo aqui
Por exemplo, vocês podem ter uma lista de vários indicadores, tá? O Gustavo me fez a perguntinha, minha banca, né, a sua banca está em euro, como que eu mudo a minha? Então, pessoal, a minha conta ela é bem antiga, tá? Na época que eu abri a minha conta, tinha a possibilidade de ser em euro. Neste momento, tá? No mercado brasileiro, só está disponível BRL ou USD, ok? Bom, deixa eu ver, pessoal, vou pegar algumas perguntinhas, tá? Não mostrei tantas estratégias, aqui a gente não deu, não deu sorte, olha só, teve só esse cruzamento aqui, ó, que a gente poderia ter entrado vendido, né? Poderíamos ter entrado vendido aqui, mas acabou, né, não pegando. Olha só. E ainda, o que os tica ainda mesmo assim nesse cruzamento, ele não teria seria não, um sinal meio não seria 100% correto, tá? Bom, eu vou parar de compartilhar, pessoal, a tela e agora eu vou responder algumas perguntinhas, né? Ver o que vocês, quais foram as perguntinhas, tá? Lá, me dê um momentinho. E deixa eu ver aqui, pessoal. Já vou. Uhum. Tá, vamos lá então. Algumas perguntinhas. O Gustavo Soares fez a pergunta: quanto por cento posso alavancar por depósito? Você, Gustavo, pode alavancar o quanto você quiser, tá? Essa questão que a IKEOption tem limite, eu não sei de onde que saiu esses boatos, enfim, né, de até 900%. Eu tinha vários clientes me perguntando isso. Não existe limite, tá? Você pode alavancar o quanto você quiser, desde que você esteja fazendo de forma correta, dentro dos termos e condições, tá? Então, o que eu sempre sugiro, né, para os meus clientes VIPs? Dá uma lida nos termos e condições, tá? Lá tá detalhadamente explicadinho o que pode e o que não pode fazer. Então, é só dar uma lida que vocês têm essa informação, tá? Leandro, né? O Leandro Brandão. Existe algum telefone de atendimento no Brasil? Tinha, tá, Leandro? Na verdade, o nosso suporte, ele tem sim uma linha telefônica e geralmente, né, se você liga e está ocupado, enfim, eles te retornam, né? O suporte da IKEOption retorna para você, ok? Claro, né, pessoal, que tenham em consideração que existe um volume gigantesco de chamada entrando, enfim, então nem sempre é rápido, tá? O Douglas fez a perguntinha: para mudar minha conta para o USD, terei que criar outra conta? De momento, Douglas, sim, tá? De momento, a gente não tem a opção de apenas trocar a moeda da conta. Então, você teria que fechar sua conta atual, bloquear ela e aí sim abrir uma conta nova, tá certo, pessoal? Tenham em conta que vocês não podem ter duas contas ativas ao mesmo tempo. Isso pode levar a bloqueio, tá, gente? Então, por favor, quer mudar de moeda? Bloqueia a conta atual e aí sim abre uma nova, tá? Bom, deixa eu ver mais o que a gente tem. Ó, o Laerte, né? Qual o site para acompanhar esses horários de volatilidade? Laerte, um site bastante, né, utilizado, o pessoal já mencionou ali no chat também, é o Investing, tá? Investing.com. Lá tem as notícias, horário que vai sair, se é uma notícia de 1, 2 ou 3 touros e assim por diante, tá? Ok, o Alexandre também fez a perguntinha. Essa live fica gravada? Fica sim, Alexandre. Se você se inscreveu nesse webinar utilizando o seu e-mail que está na sua conta IKEOption, você recebe direto no seu e-mail, dentro de 7 a 8 dias, você recebe o reprise, tá? E, pessoal, quem quer ver as lives anteriores, eu já fiz vários webinars, tá? Procura lá no YouTube, IKEOption Português. Tem nosso canal oficial
com vários vídeos, tem muito conteúdo já lá no YouTube, pessoal. Então, fiquem de olho lá, que é né, é uma fonte de conhecimento bem interessante. Tem bastante coisa já lá. Bom, pessoal, agradeço a participação de vocês. Foi uma live, né? Foi um webinar bem específico, bem focado. Deixa eu só comentar também, ó, o Patrick fez a perguntinha. Como posso me tornar VIP? Atualmente, pessoal, como que funciona? Para você se tornar VIP, você tem que cumprir 2 critérios, tá? Um deles é realizar um total acumulado de depósitos nos últimos 30 dias, que seja o equivalente a $2.000, tá? Primeiro critério. Segundo critério, que nos últimos 60 dias você tem um total acumulado, né, de um volume de negociação que seja o equivalente a $10.000, tá? Pessoal, quando eu falo em volume, significa que tudo que você fizer na conta vai acumular, tá? Para vocês terem esse volume. Então, todas as entradas, né? Tudo que for ganho, perda, enfim, tudo isso acumula para vocês juntarem o volume, tá certo? E quais os benefícios da conta VIP? Primeiro, um gestor de contas que pode te dar sessões de treinamento todo dia, se você quiser, tá? Então, vai ter esse gestor de contas aí te auxiliando. Pode fazer esse treinamento, por exemplo, esse webinar que eu fiz hoje. Se você tiver um gestor de contas, ele vai compartilhar com vocês a tela dele e vai explicar para vocês detalhadamente, né? Estratégias, notícias, enfim, o que vocês tiverem interesse, tá? Também tem um payout, né, mais elevado em binárias, tem entrada gratuita em torneios, mas a parte principal do VIP é o gestor de contas, né? É esse apoio personalizado desse gestor de contas, tá, gente? Então, enfim, queria dar passar essa palavrinha aí para vocês. Agradeço a participação de todo mundo. A gente vai se ver em breve, tá? Proximamente vai ter mais um webinar do qual eu estarei apresentando. Então a gente vai estar conversando ainda, tá? Excelente sexta-feira a todos e a gente se vê em breve. Muito obrigada.